Bom dia, irmãos! Vamos iniciar a nossa aula número 12 da revista sobre o Evangelho de João que estamos estudando. O título dessa lição é O Amor Divino versus a Traição Humana. Está baseado em João capítulo 13. Essa lição a gente vai dividir ela em 3 partes. A primeira parte é a exemplificação do amor divino. João capítulo 13, no decorrer da lição a gente vai ler alguns versículos-chave, mas os irmãos que já conhecem, se trata do episódio em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então a gente vai entender o significado dessa lavagem de pés. E para quem não conhece a história também, está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, um episódio narrado em que Jesus deixa a sua posição, vamos dizer assim, de líder ali naquela situação e lava os pés dos discípulos. E a gente vai entender que, de fato, essa é uma posição que ele toma e que ele traz para a gente como exemplo para que nós sejamos cristãos. Então, a primeira parte dessa lição é a exemplificação do amor divino. Então a gente vai verificar e vai perceber que Jesus, a gente gosta de falar de amor, e a gente gosta de falar que Jesus amou o mundo e que Jesus ama as pessoas, mas Jesus aqui dá um exemplo prático de uma situação em que ele amou os discípulos e demonstrou esse amor. Vamos ler os versos iniciais do capítulo 13. O verso 1 diz assim: Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Então, nesse primeiro ponto a gente tem uma sentença. Essa sentença é: o amor divino foi demonstrado por Jesus. Para a gente entender como o amor de Jesus foi demonstrado nessa situação, é interessante a gente estudar o que significa isso de lavar os pés, ou o que significava isso de lavar os pés naquela cultura, na cultura judaica. Na época em que as pessoas se reuniam em Israel, os judeus tinham o costume de, quando chegar na casa das pessoas, lavar as mãos e também lavar os pés. Quando era uma pessoa rica, geralmente havia um empregado que fazia a lavagem dos pés desses visitantes que chegavam. Agora, em casas mais populares, em comunidades mais populares, as pessoas que eram visitadas ali, elas mesmas se lavavam os pés ali, e não era incomum, ou seja, era comum que as pessoas, vamos dizer, mais simples da sociedade, mais humildes, lavassem os pés das outras pessoas ali. Então, quando Jesus sai da sua posição ali de mestre, e tira ali a sua capa, o texto vai dizer lá no versículo 4, Então ele se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Então Jesus ele toma essa posição de servo, essa posição de humildade e começa a fazer um serviço para os seus discípulos. Que serviço é esse? Lavar os pés dos seus discípulos. Era comum, quando as pessoas iam nas casas para jantar ou para comer, lavar os pés. Fazia parte do ritual, fazia parte do costume da época. Então, Jesus ele se propõe a lavar os pés dos discípulos. Então, Jesus ele demonstra um amor de uma forma humilde, uma forma de servo, deixando para nós um exemplo de que para servir o próximo, para amar o próximo, é necessário que nós sejamos servos do próximo. A revista traz uma frase que eu achei muito bacana, eu vou repetir aqui, diz assim: nenhuma veste combina tão bem com o crente como o avental da humildade. Então Jesus, ele sendo um ser divino, sendo um Messias, um Deus encarnado, ele pega um avental, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Então Jesus demonstra o amor. Essa é uma sentença. A gente vai perceber que o amor divino demonstrado por Jesus ele foi rejeitado por Judas. O texto
O texto está lá no versículo 2 e 11. Diz assim o texto: Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Então esse é o verso 2. No verso 11 diz assim: Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Jesus, nos versos anteriores, ele tem um embate com Pedro. Pedro não queria que Jesus lavasse o pé dele. Jesus vai falar assim para ele: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então Jesus fala: me deixa ser um servo seu também. Me deixa fazer um serviço para você. Me deixa demonstrar o meu amor por você. Senão você não vai ser meu discípulo. O meu discípulo tem que demonstrar amor pelo próximo. Mais ou menos essa é a ideia. E aí Pedro vai falar: não seja por isso. Então, eu quero ser discípulo do Senhor. Então não lava só os pés não. Lava também minhas mãos, minha cabeça. Me lava por inteiro. E aí trazendo uma ideia de purificação. Né? Eu quero que o Senhor me purifique por inteiro. Porque o Senhor tem poder para isso. É o que Pedro diz. E aí Jesus vai dizer: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isto é, todos menos um. Então Jesus já dá sinais de que Judas iria trair e que Judas ele rejeitou o amor de Jesus. Continuando no gancho em que a gente falou sobre a rejeição de Judas pelo amor de Jesus, a gente tem também que o amor foi incompreendido por Pedro, porque Pedro não queria deixar que Jesus fizesse aquele serviço, um serviço que Pedro não julgava adequado para Jesus. E aí é uma grande lição para Pedro, porque Jesus diz que ele precisa lavar os pés de Pedro para que Pedro seja um discípulo dele, um discípulo do amor. Então Pedro também tem uma dificuldade para entender essa relação, essa humildade de Jesus. E traz uma lição para a gente em relação à nossa necessidade de ser humilde, de ser um servidor, né? Uma pessoa que presta serviço para o seu próximo e assim demonstrar o amor. Então a gente tem aí essa incompreensão por parte de Pedro, que está lá no verso 8, diz assim: o Senhor nunca lavará os meus pés. É o que Pedro disse para Jesus. Isso traz uma lição muito importante para a gente, porque muitas vezes a gente acha que por ser determinada pessoa, ou ter determinado conhecimento, ou determinada posição dentro da igreja, ou dentro da sociedade, essa pessoa ela não pode fazer determinadas coisas, ou determinados serviços, né? Como se ela estivesse acima disso. Mas o que a gente traz aqui como exemplo de Jesus, e como Jesus, de certa forma, repreende Pedro pela atitude dele, é que para a gente, para o cristão, fazer uma obra para o próximo, colocar o próximo acima da gente, colocar o próximo como mais importante, né? Faz parte da essência do cristianismo. Isso faz parte da nossa necessidade de demonstrar amor, né? De praticar o amor, vamos dizer assim. Quando a gente fala de amor, muitas vezes a gente pensa que é um sentimento apenas, mas com esse exemplo a gente tem uma visão de que é uma atitude. E por último, ainda nessa exemplificação do amor de Jesus, a gente tem uma sentença em que diz que o amor divino ele deve ser declarado por nós. Então ele está lá no verso 12 em diante, diz assim o texto: depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Então Jesus está dizendo assim: eu me coloquei nessa posição como ser divino para que vocês entendam que vocês precisam fazer isso também. Vocês precisam demonstrar esse amor. Vocês precisam pegar esse sentimento de amor, que é o que a gente tem, né, que a gente gosta de falar ou gosta de ter no nosso pensamento, mas de exemplificar isso daí, de transformar isso numa atitude, de transformar isso em algo prático, né? Então é o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Então esse amor ele deve ser demonstrado por nós. A segunda parte de lição: predição da traição ao divino. O que é predição? Quando a gente fala a palavra predição, que é o que consta aqui na revista, é uma palavra um pouco mais complexa, ou pouco ouvida por nós,
mas nada mais é do que uma profecia. Nada mais é do que o ato de afirmar que algo vai acontecer, de prever algo, né? E a gente tem que Jesus ele faz uma predição, ou seja, uma profecia sobre a traição que ele vai sofrer, e essa traição vai ser feita por Judas Iscariotes. No texto que segue, a partir do verso 18, a gente vai ver que Judas ele é confirmado como traidor ali de Jesus, e a gente consegue ver no texto 3 estágios da queda de um homem, né? De um homem que ele sucede ao pecado, que deixa que o pecado tome a vida dele, tome as atitudes dele, tome as rédeas da vida dele. A primeira parte, o primeiro estágio é conhecer a Bíblia e não a praticar. Então no verso 18 diz assim o texto: Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem, aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então o que Jesus está dizendo assim, eu sou quem sou. Quem é esse quem sou? Quem é esse eu sou? Nada mais é do que o Messias prometido na Bíblia. É o ponto máximo da Bíblia, das profecias. Ponto máximo do Antigo Testamento, aquele que iria vir e nos salvar. Então, Jesus está dizendo que, segundo o relato bíblico, segundo o que a Bíblia diz, segundo o Antigo Testamento e segundo a profecia dos judeus, ele era essa pessoa esperada. Ele é o grande eu sou. Então a gente vê que um dos estágios da queda de um homem é não praticar o conhecimento bíblico. Então a gente vê que Judas caminhou com Jesus, que Judas ouviu Jesus falando, que Judas tinha conhecimento sobre a religião judaica, mas ele só conhecia, mas não a praticava. Isso foi um dos estágios da queda de Judas. O segundo estágio é não reconhecer o amor de Cristo. E a gente tem um ponto forte aqui no verso 21, diz assim: Depois de dizer isto, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. O interessante desse texto é que Jesus ficou aflito. Então Jesus se sentiu incomodado. Algumas versões vão dizer que Jesus estava emocionado, né, se emocionou, alguma coisa nesse sentido. Não diz aqui que Jesus chorou ou algo do tipo, mas dá a entender de que Jesus passou ali por uma espécie de transtorno, né? Ele ficou ali talvez inconformado com aquela situação. De qualquer forma, Jesus nutria amor também por Judas, assim como por outros discípulos, assim como pela humanidade, e a gente vê que ele ficou triste, né, nessa situação, aflito, né, e teve que falar que tinha entre eles uma pessoa que iria traí-los. Então a gente tem mais um estágio da queda do homem, que é não reconhecer o amor de Cristo. Então Judas não reconheceu as atitudes de Jesus para com os discípulos ou para com os homens. E por último, ser irredutível ao erro. No verso 27, o texto diz assim, no verso 26, depois que João, o discípulo João, perguntou para Jesus quem era o discípulo que ia traí-lo, Jesus respondeu assim: É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Esse é o verso 26. No verso 27 diz assim: Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Culturalmente, dar o primeiro pedaço de pão para uma pessoa, né, passado no molho, é um sinal de honra, é um sinal de carinho. Né? Assim como hoje a gente tem também o costume, quem vai o primeiro pedaço do bolo no aniversário? Algo parecido com isso. Então, Jesus, ainda nesse momento, dá o primeiro pedaço para Judas. E Judas, ele estava ali irredutível, ele estava ali, vamos dizer, já um homem caído, um homem que já tinha cedido ao pecado, que já tinha combinado, provavelmente, a morte de Jesus, já estava aí pronto a fazer um acordo para entregar a Jesus. E a gente vê aqui no verso 30, diz assim: Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Então Judas não entendeu aquele ato de Jesus de dar o pão para ele. É claro que Judas talvez já tivesse percebido que de fato Jesus sabia que ele era traidor, né?
Mas Judas não entendeu esse carinho, essa demonstração de amor também, né? Essa demonstração de zelo ali pelo discípulo Judas, quando Jesus entregou o pão para ele ali. Então, ele é um homem que já tinha cedido, já tinha definido o que ele iria fazer. Então, ele não reduziu, não teve ali não teve ali vontade, né? Não teve ali interesse em, vamos dizer, consertar o erro ou voltar atrás. Não, ele já estava cego pelo pecado. O terceiro ponto nosso é a predição da negação do divino, ou seja, uma profecia sobre a negação, aí não é uma traição, mas sim o fato de negar a Jesus, que também é um outro trecho bem famoso da Bíblia, que está nos versos 31 a 38. Então a gente tem, nessa terceira e última parte dessa lição, o ato de Jesus afirmar que alguém o negaria. Então a gente vê que Jesus afirmou que alguém o trairia, que era Judas, e depois a gente tem essa situação em que ele afirma que que um discípulo vai negá-lo. O verso 33 do capítulo 13 diz assim: Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Então Jesus já estava ali dando sinais do que iria acontecer com ele, do que ele sabia que iria acontecer com ele. E aí, no verso 36, a gente tem uma situação onde Pedro, ele pergunta para Jesus: Jesus, mas para onde o senhor vai? Eu quero ir também. Vamos ler o que está no texto, diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E aí no verso 38 diz assim: Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Depois a gente vai ver, na sequência do texto, lá no capítulo 18, que Pedro de fato nega Jesus perante outras pessoas por medo, talvez por vergonha, mas provavelmente por falta de maturidade, por ele não estar pronto para uma crucificação, ou uma humilhação, ou um castigo qualquer. Então a gente vê que Pedro ele vai negar Jesus. Então confirma o que Jesus tinha dito aqui no texto. Jesus disse que ele negaria 3 vezes. Mas a gente vê que Jesus é muito misericordioso, e no capítulo 21, versículo 15, a gente vê que Jesus pergunta novamente para Pedro se Pedro o ama. Ele fala que sim, então ele fala assim: tome conta das minhas ovelhas. Então Jesus o restabelece, coloca de novo no ministério, dá de novo ali uma coragem para Pedro, uma motivação e uma confiança, deposita ali uma confiança em Pedro, apesar de ele o ter negado, demonstrando novamente o amor de Jesus e a misericórdia de Jesus. Então fica aqui essa lição, onde a gente tem 2 opostos: o amor de Jesus, que é um amor constrangedor, que é um amor que se dispõe a servir, se dispõe a lavar os pés, se dispõe a se colocar em uma posição mais baixa, por amor e com alegria. E a gente tem aqui o ser humano traindo Jesus, né, cego pelo pecado, né, totalmente irredutível nos seus erros. E nós temos também o ser humano que nega Jesus, porque não tem maturidade, porque não tem confiança, porque tem medo, né, talvez porque não entenda direito o amor de Jesus. Mas a gente tem esses 2 opostos aí, e a gente tenta se posicionar sempre do lado em que o amor, né, a atitude de amor, na verdade, a atitude de amar seja mais presente, para cumprir de fato o que Jesus queria que nós fizéssemos quando ele diz: amem uns aos outros, para que eles saibam, para que os outros saibam que vocês vêm de mim, que vocês foram enviados por mim. Amém? Um bom dia, um bom domingo. Tchau, tchau.